bancar. Boa tarde, pessoal. Nós estamos aqui mais uma vez. Meu nome é Uli Holtz. Eu sou consteladora familiar e nós vamos falar mais um pouquinho sobre constelação. E quem está comigo novamente hoje aqui, depois de uma semana de folga, é Obrigado. o Carlinhos Gonçalves. Obrigada por você estar aqui hoje de novo. Foi muita folga, mas e hoje a gente venceu um trânsito, por isso o nosso atraso, né? Eu estava até dizendo para a Uli que precisa constelar o trânsito, porque o trânsito não tem hierarquia nem ordem alguma, é só o caos, né? Pois é, mas aí vamos deixar isso para depois, né? Tem outras prioridades, Quais né? são as de hoje? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esses emaranhamentos que podem acontecer também nos relacionamentos homoafetivos, né? Então, como é que né? Dentro do ponto de vista sistêmico, dentro do ponto de vista das constelações, como é que a gente vê essa dinâmica e esse ter família, formar família dentro de um relacionamento homossexual, né? Que é bastante complicado e também pode ser bastante simples. Sim, porque dentro do ponto de vista sistêmico, o que a gente vê? A gente precisa, digamos assim, bom, vamos lembrar um pouquinho, né, da hierarquia e do pertencimento, né? Então, para a gente passar a vida adiante, para ver o nascimento de filhos, a gente precisa de um gameta feminino e de um gameta masculino. Então, o que acontece? Chega muitas vezes numa relação homoafetiva, quer dizer que a relação, dentro do ponto de vista sistêmico, o que o Bert Hellinger fala? Por mais maravilhosa e intensa que ela seja, ela tem essa coisa de não passar vida biológica adiante. Isso não quer dizer que ela não passe vida adiante, porque o que a gente vê também nos relacionamentos heterossexuais? De repente, um casal que não pode ter filhos. Seja porque ele tem algum problema, seja porque ela tem algum problema. Então, isso quer dizer que eles não passam, que eles estão, digamos, fadados a não passar a vida adiante? Não. Porque o que a gente percebe dentro do ponto de vista sistêmico? Que esse passar a vida adiante, quando a pessoa opta por não ter filhos ou não pode tê-los, esse passar a vida adiante, essa mesma energia, ela também acontece quando a gente faz algo de bom pela humanidade, pelo próximo, sem segundas intenções. Digamos assim, o mais perto possível daquilo que a gente chama de amor incondicional, onde, dentro da hierarquia, os pais dão a vida e os filhos recebem. Então, quando também os filhos encontram os pais carentes, isso a gente falou no outro programa, né? Sim. Quando os filhos, de repente, encontram os pais carentes e eles são obrigados a estar a serviço dos pais, isso também é uma dinâmica que traz emaranhamentos, onde um filho paga com depressão, com pânico, com vazio que ele tem e não explica, porque ele está a serviço dos pais. E da mesma forma, quando de repente um casal homoafetivo resolve que, puxa vida, para a gente formar uma família, para a gente estar mais inteiro, não sei, de alguma forma resolve, ou no relacionamento de mulheres, que uma delas quer gerar uma criança, né? Para que isso aconteça, ela vai ter que ir atrás de um doador. E aí também aconteceu de eu ser procurada também por um casal, elas se gostam super, estão juntas há muito tempo, mas uma delas agora gostaria muito de ser mãe. E elas estão conversando a respeito e elas vieram me procurar para perguntar como é que é isso do ponto de vista sistêmico. Então, o que acontece? Isso a gente também acho que falou num dos programas, né? Vamos imaginar, né? Que a gente tem aqui um casal. E poderia também ser um casal hétero, não tem problema nenhum, porque a dinâmica é idêntica. Quando esta mulher, ou as duas juntas, vão procurar um doador, sistemicamente acontece o quê? É como se tivesse havido uma traição. Por quê? Porque o óvulo desta mulher, ou desta, né, de uma das duas, vai encontrar um gameta masculino. Então, é como se ela tivesse saído deste relacionamento, encontrado este homem, nasce uma criança, este relacionamento morreu. Nossa. A mesma coisa aqui. De repente, este homem sai para uma viagem de negócios. Tem o caso, por exemplo, com uma secretária, né? Ela engravida.
Ela pode fazer um aborto ou não, tanto faz. Mas aconteceu vida, gerou vida, aconteceu vida, morre o relacionamento anterior e esse fica valendo como relacionamento atual. O que pode acontecer depois? Aqui, por exemplo, como é uma coisa combinada, eu não sabia que isso aconteceria, que a gente sacrificaria o nosso relacionamento. O que pode acontecer? Essa mulher sai daqui, leva a criança junto, né? E ela se encontra novamente com o amor da vida dela aqui, numa terceira relação. Onde aqui, né? Essa mulher agora, ela é o terceiro relacionamento dela. Porque ela era a primeira aqui, ela passou a ser a segunda aqui, e agora ela vem para o novo relacionamento como terceira. E esta daqui, que estava aqui, ela teve o primeiro relacionamento com esta mulher, e agora ela está no segundo relacionamento com esta mulher. Deu para entender? Até que sim, eu só queria saber como é que se desenrola tudo isso. Né? Então, quando isso já aconteceu, o fato da gente olhar para isso, incluir este homem como segundo relacionamento, se despedir dele como segundo relacionamento, a gente se despedir do nosso primeiro relacionamento, a gente se despediu do primeiro, a gente se despede do segundo e aqui a gente está pronto para o terceiro relacionamento. Aqui, isso aqui pode funcionar de novo, mas onde esta mulher aqui é a segunda desta. E esta mulher aqui é a terceira desta. Porque como primeiro casamento, não funciona mais. Porque aconteceu muito. Não tem como voltar. Não tem como voltar. Voltar atrás não dá. Se a pessoa insistir em voltar atrás, não tem como. Energeticamente isso já acabou. Então é um erro. As pessoas querem voltar como era antes, aquela coisa romântica. Né? Uhum. Pode ser, às vezes, muito mais romântico aqui. Muito mais amadurecido, percorrido, mas ele vai funcionar de novo quando elas se encontrarem nessa nova condição. Isso aqui pode ter um futuro. Da mesma forma aqui, este homem foi viajar, né? Teve uma fé com essa mulher, aconteceu uma criança que ela pode ter abortado ou não, né? Se ele volta para casa, ela não sabe o que aconteceu. Ela está com a energia da primeira. Isso aqui ela não sabe o que acontece, mas de alguma forma tem uma coisa esquisita aqui. Isso aqui não flui mais. Quando ela, por exemplo, se ela descobre isso daqui, né? Ela pode se encontrar de novo com esse homem, como segundo, ele sendo tanto o primeiro marido dela quanto o segundo marido, e ela sendo a terceira mulher dele. Ela é a primeira e entra de novo na vida dele como terceira. Então, dentro deste lugar, isso aqui pode voltar a funcionar. Aqui não tem jeito. Ela nunca mais vai voltar a ser a primeira. Se ela continua nesse lugar, vai ter ranço sempre e muitas vezes ela nem sabe, porque ela não sabe o que aconteceu aqui. Isso aqui está escondido, isso aqui está velado. Esse que eu entendo disso é assim, a gente tem a capacidade de entender a evolução do relacionamento, né? Uhum. Porque eu sempre, desde que eu comecei a conversar, a participar do programa, entender a constelação, eu sempre quero entender a constelação. Eu olho uma árvore, eu falo, então, a raiz, os galhos. Esses galhos são um emaranhado. Apesar de parecer emaranhado, existe um equilíbrio. E eu não sei se eu estou sendo claro, mas quando acontece isso é porque o relacionamento pode se desenvolver de uma forma positiva, de uma outra forma. Ter reencontros, mas reencontros sadios, que gerem novos relacionamentos transparentes, felizes. Sim, porque o que acontece? Lembra da lei do pertencimento? Uhum. Quando a gente exclui, por exemplo, este sêmen, esse doador de sêmen, isso aqui não é uma célula que vem, não é um espermatozoide que encontra um óvulo. É um sistema familiar deste homem que encontra o sistema familiar da dona deste óvulo. Então, são dois sistemas familiares, as famílias já se uniram. Então, quando isso é visto e respeitado, quer dizer, ele faz parte. Quando ele passa a fazer parte, ele tem o lugar dele na vida desta mulher como segundo relacionamento, porque isso gerou uma criança. Tanto é que essa criança aqui, o DNA dela vai sempre contar a história deste pai com esta mãe. Que na maioria das histórias ele é excluído. Por exemplo, no caso, 2 homens ou 2 mulheres. Eles, tem a mãe, a barriga de aluguel, sei lá.
querem esquecer que ela não existiu, ou então o homem que gerou não existiu, porque vai atrapalhar o nosso relacionamento, é um fantasma, esqueça. Eu vejo muito isso. E quando a gente esquece, ele vira fantasma. Não é? Uma assombração horrível. É, uma assombração. Quando está na luz, não tem o que assombrar. Porque você trouxe para a luz, você dá um lugar para essa história, você fez uma opção, você se responsabiliza por essa opção. Então vamos trazer o inverso, vamos colocar dois homens, porque os homens, digamos assim, têm essa questão a mais, né? Que eles precisam de uma doadora de óvulos e eles precisam de uma barriga de aluguel. E normalmente as duas não são a mesma. Justamente para não dar encrenca e essa mulher depois querer ficar com o filho para ela, né? Então tem uma que doa o óvulo e tem uma que que aluga a barriga, né? Então estas duas vão passar a fazer parte do sistema da criança. Então a criança, ela é filha de um desses dois homens. E aí tem uma coisa interessante, né? Porque hoje a gente está banalizando tanto essa coisa de essa facilidade de manipular embriões e tudo isso, sim, que a gente meio que brinca um pouco de Deus, né? Então, o que acontece? O que eu já vi acontecer, que também já vieram me perguntar? Como é que é o pensamento sistêmico? Como é que é essa coisa de repente, eu fazer um mix? Então, por exemplo, a gente vai lá, coleta sêmen, aí eu misturo, põe o meu, você põe o seu, né? Misturamos os dois, aí a gente fecunda o óvulo, ninguém vai saber quem é o pai. Então, ele é filho nosso, porque nós fizemos um mix, a criança é nossa. É uma roleta russa, desculpa a expressão, parece uma coisa... Acontece jogo de acerto. Que essa criança, o DNA dela, sabe quem é esse pai. Sim. Ele sabe. Por quê? Porque aquela célula traz todo o sistema familiar. Então, um deles é o pai e o outro não é o pai. Simples assim. E a mãe é esta doadora deste óvulo. Então, essa criança conta a história desta mulher e de um destes homens, né? Então, o que acontece? Ele vai sempre no coração dele, e aí o Bert Hellinger, ele fala assim, que a alma sabe, né? Que a alma da criança sabe, e ele também fala em alma, por exemplo, de empresa. Então, esse alma eu vou usar como um termo técnico de constelação, tá, pessoal? Não é sem conotação religiosa, sem conotação mística, mas a alma da criança sabe aonde ela pertence. E ela sabe que está errado excluir essa mãe, porque essa mãe faz parte. Ele é 50% mãe e 50% pai. Não tem problema. O outro é um querido segundo pai de criação. Mas a vida... É muita ingenuidade querer esconder dessa alma, né? Vamos esconder. Sim, porque para gerar vida, precisa de um gameta feminino e um gameta masculino. Então, quando isso é honrado, né? Aqui, essa barriga, por exemplo, carregou durante 9 meses essa criança. Então, esta criança também deve a vida dela, não só a essa dona, a mãe dele, que é a doadora do óvulo, como também aquela que possibilitou que este embrião se desenvolvesse no ventre dela e viesse à vida. Então, essas duas mulheres fazem parte também do sistema familiar dessa criança e automaticamente do sistema familiar deste casal. Só que gerou vida, isso aqui rompeu automaticamente. A gente, sabendo disso, a gente se prepara para a gente se encontrar de novo aqui. Depois de tudo isso acontecido, né, onde aqui todos fazem parte. Então, da vida desta criança, a mãe biológica faz parte, a que sustentou essa gestação faz parte, o pai faz parte e este outro homem faz parte como segundo pai de criação, vice-pai de criação, como se fosse uma adoção. Até para entender, até para quem está chegando agora está
assistindo, não é que eles tenham que conviver fisicamente junto com as mães, né? De jeito nenhum. Explica isso, porque eles falam, mas eu vou ter que sempre ver a mãe, levar a criança, ela vai fazer parte, como que é? Então, aí é o que a gente fala também, que o termo técnico é de honrar, né? Eu honro essas mulheres, porque elas possibilitaram que essa criança nascesse, e elas também têm um lugar no nosso coração. E se essa criança um dia quiser conhecer e tiver condição, claro, porque muitas doadoras de óvulos, elas deixam lá e a pessoa não tem o contato. Mas eu não sei como é que é, tem vários países, cada país tem as suas próprias leis, mas a criança, ela tem direito a saber quem é pai e mãe. E esses bancos de esperma, bancos de óvulos, normalmente eles têm sim a informação sobre essas pessoas, e depois que a criança completa 18 anos, ela pode requerer saber qual é a origem dela. Porque também tem uma coisa assim, se a gente falar sistemicamente, essa criança sempre vai procurar pelas origens dela. Ela sempre vai querer, ela vai ter uma pulsão de saber das raízes dela. Então é claro que tudo isso gera emaranhamento. Mesmo a gente se colocando aqui, tudo bem, é uma chance maior deste relacionamento poder continuar. Mas a primeira ideia, e o Bert Hellinger, o que ele fala? Ele fala muito em adoção leviana. E o que é adoção leviana? É por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Por que eu quero adotar uma criança? Por que eu quero ter um filho biológico com uma doadora, quer dizer, de um óvulo de uma doadora, se a minha opção é um companheiro do mesmo sexo? Então, se eu fiz a minha opção, por que eu preciso passar por tudo isso? Por que eu preciso fazer uma criança passar por tudo isso? Porque o mais leve seria, se eu quero passar a vida adiante, se eu quero dar alguma coisa, fazer algo pela humanidade, fazer algo mais parecido com um amor incondicional, eu poderia tirar uma criança da rua e oferecer para ela o que eu posso oferecer de melhor, sem segundas intenções, onde essa criança, ela não precisa vir tapar um buraco meu, preencher um vazio meu. Por quê? Porque, de novo, dentro da lei da hierarquia, os pais dão e os filhos recebem. Quando os filhos têm que dar para os pais, quando os filhos têm que estar a serviço dos pais, isso é muito pesado. E num caso desses, depois, essa criança vai dar trabalho quando chegar na adolescência, com certeza, né? Então, assim, por que é que a gente faz o que a gente faz? Né? Para a gente poder se responsabilizar, medir, colocar na balança, vale a pena, não vale a pena. Eu sabendo de tudo isso, eu banco isso? Vale a pena bancar isso? E também a responsabilidade, né, de que é uma vida que você está se comprometendo com ela, um ser humano. Uhum. Sim. Então, e mesmo em relação a essa condição que a gente até falou no outro programa, né, sobre esses embriões que muitas vezes ficam guardados por muito tempo nesses bancos, né, são vidas que estão ali latentes. E muitas vezes, quer dizer, existem hoje muitas mulheres que trabalham, então elas falam, bom, eu não sei que horas eu vou estar, digamos, com uma condição financeira boa, que eu diga, agora eu posso colocar o pé no freio e agora eu vou me dar o direito de ter filhos. E muitas mulheres, elas já sabem ou já presumem que isso vai acontecer numa idade mais madura, onde talvez ela queira engravidar e aí os óvulos dela não tenham mais qualidade para isso. Então, o que as mulheres estão fazendo? Muitas estão fazendo. Fazendo coleta de óvulos, deixando esses óvulos lá guardados, né? Algumas que já se casaram, já estão fecundando esses óvulos e deixando embriões guardados. Só que a vida anda, a vida continua. E muitas vezes o que acontece? De repente esse casal se separa e eles têm lá embriões congelados. E eles vão fazer o que com esses embriões? Se de repente eles já se separaram, se eles já se divorciaram. E às vezes as pessoas aparecem, por exemplo, e falam assim, puxa vida, eu tenho um ex-marido, um ex-companheiro, e eu percebo que a gente não consegue se desligar, ele não consegue entrar num relacionamento sério, eu não consigo entrar num relacionamento sério, o que será que acontece? E de repente a gente coloca uma constelação
e aparecem crianças. E a gente fala, puxa vida, mas isso faz algum sentido para você, crianças? E de repente a pessoa fala, nossa, eu tenho 5 embriões congelados que são dele, que são nossos. O que nós vamos fazer com esses embriões? O que eles fazem? Então, tem muitas possibilidades, né? A gente pode, digamos, você pode doar para a ciência, você pode doar para adoção, você pode retirar e você pode implantar. Então, são várias possibilidades. Não cabe a gente dizer qual que é a certa e qual que é a errada. Todas elas têm consequências. Mas, se a gente pensasse sistemicamente, talvez a gente avaliasse melhor e pesasse melhor para não precisar chegar num ponto extremo desses. Onde, de repente, essas crianças, elas unem esse casal. Elas são filhos deste casal. Então, mesmo que a gente opte por retirá-los e enterrá-los, ou fazer alguma ritualização digamos assim, honrando a passagem deles de uma forma que a gente não levianamente joga isso fora. A gente toma, digamos, essa dor, essa responsabilidade para a gente e realmente se responsabiliza por isso, porque eles são filhos, independente deles terem ficado ou não. Não são lixo genético. Em termos de informação, esta vida já deixou sua informação gravada neste sistema familiar. Então, se a gente imaginar o nosso clã, toda a informação que vem vindo, né? Este casal, ele já tem estes filhos em potencial ali guardados. Eles já são. Se eles vão permitir ou não que eles cresçam é outra história, mas eles já existem. Então, isso precisa ser olhado. Quando isso não é olhado, isso entra na exclusão, naquela primeira lei que a gente falou, que é a lei do pertencimento. Se essa mulher casa com uma outra pessoa e vai ter os filhos dela, muito provavelmente esses filhos dela, num outro relacionamento, vão olhar inconscientemente para o destino desses irmãos. E talvez eles fiquem adoentados, talvez eles tenham doenças, talvez eles morram, talvez ela tenha abortos espontâneos, onde é como se a criança que vem depois dissesse, como é que eu posso dizer sim à minha vida plenamente se os meus irmãos não tiveram direito de nascer, não tiveram direito de se desenvolver, não foram respeitados na vida. Então são emaranhamentos que podem acontecer em decorrência dessa modernidade, né? Dessa facilidade e dessa, digamos assim, até certo ponto, uma banalização da nossa reprodução. Eu não sei se você viu uma notícia que um experimento está gerando, eu não sei, um boizinho, não sei o que é, dentro de uma bolsa plástica. Uhum. Então, dentro de plástico, né? Eles acham, os cientistas acham, daí você pode ter na sua casa um plástico, você pode gerar um filho. Uhum. Onde a gente vai parar? Então, é importante que a gente aprenda. É Matrix, né? É uma Matrix nefasta. É importante que a gente tenha esse conhecimento para enfrentar essa Matrix. Né? Porque o que a gente vê? A gente vai causando emaranhamentos. Isso também tem um peso sistêmico, né? Isso também vai ter consequências para a nossa juventude. Eles vão olhar, e aí a gente vê também dentro da lei da hierarquia, né? Digamos que o ser mais descartável, sistemicamente falando, é aquele que veio depois. Então, as nossas crianças é que acabam sofrendo as consequências desse nosso não olhar, dessa nossa infantilidade, vamos dizer assim. Porque também no trabalho sistêmico, o que a gente fala? Que não existe certo nem errado, não existe bom e mal. Por quê? Porque todo mundo faz e dá o tempo inteiro o seu melhor possível. Então, se eu não sei dessas leis, se eu não entendo nada disso, se eu estou olhando só para o meu umbigo e eu quero um filho a qualquer preço e eu não tenho assim noção de que esses embriões todos são vida e cada um deles é meu filho, então eu vou indo e a propaganda é linda, vamos lá, né? O médico fala, puxa, vamos fazer, vamos implantar. Aí de repente o pai, ele quer, eu quero um menino, dá? E depois ele fica sabendo, nossa, dá para escolher o sexo do filho, ai que legal, que bacana. Aí faz lá, 10 embriões, aí vê lá, 8 meninas, joga as meninas fora. 2 meninos, legal, vamos implantar os meninos. Os meninos não ficam.
Por quê? Aí a pessoa fala, puxa vida, mas não ficou. Sistemicamente, energeticamente, para esses 2 meninos ficarem é pesado demais. É como se houvessem ou tivessem acontecido 8 abortos provocados. O que é um aborto provocado? O aborto provocado, ele tem uma energia de assassinato. Você interrompeu uma vida, ela estava ali. Aquela célula também estava pronta para ser implantada. No entanto, ela foi descartada, ela foi jogada no lixo. E isso, sistemicamente falando, energeticamente falando, é como se eu tivesse jogado um bebê no lixo, se eu tivesse assassinado o meu filho. Eu acho. E aqueles outros 2, eles são implantados e eles não conseguem ficar. É pesado demais. Sistemicamente falando, é como se eles dissessem, como é que nós podemos... Ainda mais como meninos, né? Quer dizer, as meninas, elas foram negligenciadas, elas não têm o mesmo valor, quer dizer, elas não foram valorizadas, elas foram descartadas, eu também não posso ficar. Não me permito ficar, eu vou com elas. Então, não é que a pessoa faz por mal. Se ela soubesse o que ela está fazendo, talvez ela fizesse diferente. Mas eu acho que é uma infantilidade, né? A gente está brincando com brinquedinhos novos, né? De repente essa tecnologia traz tanta novidade, você fala, nossa, que legal, é um deslumbramento. Você fala, puxa, que legal. E depois tem aquela coisa também da nossa, que a gente falou um pouquinho também da outra vez, né? Essa normose, né? Então a gente acha que o legal é ser família doriana. Né? Então precisa ter 2 filhos, de preferência um menino e uma menina, 2 meninas não é tão legal, 2 meninos não é tão legal. Então tem assim uma série de estereótipos, né? Uns padrões que se a gente não tomar cuidado, a gente entra nesse automatismo e a gente acha que a felicidade ela vem em decorrência de circunstâncias, quando na verdade não é isso, né? Então que cada um possa ser exatamente o que é, que a gente possa olhar com responsabilidade para os nossos relacionamentos, que a gente possa... Isso não quer dizer que a gente não pode ter deslizes, quantos deslizes a gente tem, mas o fato da gente olhar para isso, a gente dar um lugar para isso e para essas pessoas que passaram na nossa vida, essas pessoas que nos possibilitaram estar aqui, porque para este menino, a vida deu certo. Então, para ele, independente do que trouxe ele à vida, né? Quando ele olha e ele consegue olhar com amor para a família dele, apesar dos egoísmos ou das segundas intenções, quando ele foi gerado, também não importa, porque a vida deu certo nele. Então, quando ele olha carinhosamente para isso, ele pode sim colocar as coisas no lugar também. Então, para ele, a vida deu certo. Ele deve a vida dele, é como se ele dissesse, queridos pais, né? Que bom que talvez nessa vontade de vocês passaram por tudo isso, se encrencaram até, mas eu estou aqui. Então eu sou a prova viva que deu certo. E eu dou um lugar no meu coração para toda a minha história do jeito que ela é. Só que eu incluo sim a minha mãe biológica e eu incluo sim esta outra mulher que me possibilitou estar aqui. E aí as coisas vão no lugar, elas fluem de uma forma diferente. Só existem encrencas onde existem esses deslocamentos do amor, né? Então, quando aquele que pertence não está sendo visto, quando hierarquicamente a gente está no lugar errado e quando não existe um equilíbrio entre o dar e o receber. Se isso estiver fluindo bem, tudo vai bem. E que bom que a gente pode, através dessa técnica, existem outras também, mas a constelação familiar, ela traz muito isso, da gente poder reconhecer e ressignificar aquilo que estava encrencado. Que bom, graças a Deus, é o universo. Espero que muitas pessoas tenham acesso cada vez mais a esse conhecimento, entendam e pratiquem. Sim. E se vocês tiverem dúvida, podem assistir também o primeiro programa, onde a gente falou um pouquinho e conversou sobre como são e o que são as constelações familiares, né? Basta acessar lá Máximo Comunicação, Constelações Familiares, e ver o primeiro programa, onde eu falo mais um pouco das bases do trabalho, para vocês não ficarem boiando. Não sei se vocês ficaram boiando ou não, mas eu tô foi isso menos. Por isso. Eu já tô... Você já está boiando menos? Bem menos, aprendendo a nadar já na constelação. Que bom. Então, pessoal, olha, muito obrigada por quem esteve conosco, né, aqui, e nós vamos conversando. Se vocês
quiserem ouvir de algum tema, é só também colocar escrito lá que nós vamos colocar aqui para falar também, tá bom? Então, muito obrigada e um beijo e uma boa semana para vocês. Obrigada, Carlinhos. Obrigado a você.